Segundo livro dos Reis, Segunda Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos. Na sequência do versículo de número 10. Após o número 10 em diante, alguns versículos que diz assim, Segunda Reis 5, 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém. Querem estar sentados, queridos? Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Muito bem, amados. Nós temos diante de nós essa leitura tão linda, tão maravilhosa, e que nos traz ao conhecimento nesta manhã de um personagem do Velho Testamento que não era judeu, era Ciro, mas cujo nome, pelo que aconteceu na vida dele, de algo tão tremendo que aconteceu na vida dele, que o próprio Jesus, no capítulo 4, o versículo 27 de Lucas, falou dele. Jesus falou: havia muitos leprosos nos tempos de Eliseu, e ninguém foi purificado a não ser Naamã, o Ciro. Ninguém foi curado a não ser Naamã, o Ciro. E é interessante porque a lepra, nos tempos bíblicos, e até próximo dos dias atuais quase, a lepra foi descoberta a cura em 1948, não faz nem 100 anos ainda, era uma doença pior que havia. A pessoa estava leproso, ele sabia que ele ia ficar andando enquanto pudesse, e o seu corpo ia apodrecendo, ele morria podre. Caía uma hora o dedo, caía às vezes o nariz, a orelha. A lepra, ela formava uma pele branca na pessoa, atacava os tecidos, e ela anestesiava, então a pessoa não sentia dor praticamente nenhuma, mas ele ia apodrecendo, mau cheiro. E era algo tão terrível, que a pessoa que era detectado com a lepra, todo mundo sabia que não havia escape, que não havia saída, e que o fim dele era o mais terrível que havia. Em Israel, pela lei de Moisés, dizia que a pessoa que estava leproso tinha que ser afastado da sua família, da sua cidade, da sociedade, e viver afastado o máximo possível, porque além do quão terrível essa doença era, ela era ainda altamente contagiosa. Então, ele estava vivendo hoje com a família, com a esposa, com os filhos, trabalhando, e quando era detectada a lepra, ele vivia pelos montes, cavernas, e lá então ele era mantido, a família levando alimento, deixando a uma distância grande dele, e ele vinha buscar, não podia ter um contato com a esposa, não podia ter contato com os filhos, não podia abraçar, não podia acarinhar, não podia nada, e ficava lá até morrer. Até que chegava o dia que eles vinham, e viu que o alimento não foi recolhido, então iam lá, e estava ele lá, um monte de carne podre, morto ali. Israel estabeleceu a lei para o leproso,
dizendo que o leproso, além de tudo, tinha que colocar um sinete, um sininho pendurado no pescoço, e quando ele estivesse lá pelos montes, se porventura acontecesse de alguém passar lá e não saber que tinha um leproso ali, e ele visse essa pessoa, ele tinha que sacudir o sininho rápido, para chamar a atenção, e dizia, imundo, imundo, para se identificar, e a pessoa então se afastava e saía correndo. Essa era a situação da pessoa leprosa. E é interessante porque a Bíblia, ela faz um paralelo, um comparativo entre o leproso, a lepra e o pecado. A Bíblia diz para nós que Naamã, ele era valoroso, ele era um general do exército da Síria. Por ele, Deus tinha dado livramento aos sírios, mas a Bíblia diz assim, porém, leproso. Por que o Naamã não se afastava? Porque ele não era judeu. A lei valia para os judeus, era para os judeus. Então, os outros países não tinham essa situação que a lei exigia. Mas, Naamã era leproso. E isto era um drama, porque qual seria o fim dele? O fim dele seria morrer podre, seria morrer totalmente dominado pela doença. Mas a Bíblia conta para nós que, numa das incursões da Síria, nas terras de Israel, foi levado cativo uma menina, das filhas dos judeus, e ela ficou trabalhando na casa de Naamã, de companhia para a senhora, a esposa de Naamã, enquanto ele fazia suas viagens, as suas guerras e tal. E a menina, por estar vivendo ali, vendo o sofrimento, vendo o que estava acontecendo, ela chega para a senhora dela e diz assim, se Naamã fosse a Israel, lá tem um profeta, e ele o restauraria, ele curaria da sua lepra. E é claro que a mulher contou para o marido, e o marido foi ao rei da Síria e falou, olha, a menina lá de casa falou assim, que lá tem alguém que vai restaurar a lepra. Então, imediatamente, o rei da Síria fez uma carta, mandou ele pegar vários presentes, muitos presentes, e enviou a carta e falou assim, vai lá e entrega para o rei da Síria esta carta. Então, Naamã saiu com a sua comitiva, o seu exército, e foi até a terra de Israel. Quando ele chega lá no palácio, que ele entrega a carta e o rei abre a carta e lê, está escrito assim, estou te enviando o meu servo Naamã para que você o restaure da sua lepra. Quando o rei vê aquilo, ele quase cai para trás, que nem diz o outro, né? Ele diz assim, mas o que o senhor me está pensando? Está pensando que eu sou Deus para restaurar alguém de lepra? Ele está procurando um motivo para me atacar. E ficou desesperado, e a Bíblia diz que ele chegou a tal ponto que rasgou seus vestidos. Rasgar o vestido era o último nível de desespero que uma pessoa podia chegar. Rasgava as vestes de desespero. Então Eliseu escutou, soube dessa notícia e falou assim, envia este homem aqui, e ele saberá que há profeta e há Deus em Israel. Aleluia. Então Naamã muda a rota da sua viagem e vai até a casa de Eliseu. É interessante, queridos, porque ele foi primeiro no rei. Sempre se procura alguém mais importante. Nós, pelo nosso costume, né, não é assim? O melhor médico da cidade é falando de tal. Se você puder, você não vai, se você não pode, mas se você puder, eu vou lá nele. Às vezes até viaja para outra cidade atrás, né? É normal isso. Só que, muitas vezes, o melhor médico da cidade, e da outra cidade até, não tem solução para você. Às vezes a solução está na mão do Senhor, e não na mão do homem. Era o caso de Naamã. Então ele chega e para na frente da casa de Eliseu, e abre a porta da casa, e sai o criadozinho. Sai o Geazi, né? O estagiáriozinho, né? Sei lá, como que pode chamar. Enfim. E quando Eliseu vê, quando Naamã vê o Geazi sair, ele pensa assim, talvez com ele, ele vai colocar o tapete vermelho agora para mim entrar pela porta dentro, né? Mas a mensagem do Geazi, a mensagem do empregadinho, era um pouco diferente. Ele falou assim, o meu senhor, o profeta, disse para você ir tomar banho no Rio Jordão. Eu não sei quantos se lembram aqui, mas uma época no Brasil, antigamente, quando a gente queria xingar alguém, a gente dizia assim, vai tomar banho? Alguém lembra disso? Acontecia isso, vai tomar banho? Quer dizer, você está chamando a pessoa de suja, né? Quando o empregado chega para o Naamã e diz assim, vai tomar banho? O que ele pensou naquela hora? O que você pensaria, meu irmão, naquela hora? O profeta mandou você tomar banho e mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão.
Aí esse homem se indignou, porque além de tudo, a Bíblia, pelo que conta aqui na vida dele, ele como general e como tudo, além de ser um homem de muita autoridade, ele era extremamente arrogante. E aí ele pensou assim, mas eu estava pensando, ele virou para o soldado dele, que o profeta fosse sair lá dentro da casa dele, e aí ia chegar perto de mim, e ia passar a mão na enfermidade, e ia rogar ao Deus, e eu ia ficar curado. Agora, tomar banho, lá na Síria tem 2 rios, a Abana e o Farpar, que a água é muito mais limpa, muito melhor. Se eu quisesse, podia ter tomado banho lá. Irmãos, o que esse homem falou aqui, é exatamente aquilo que nós falamos muitas vezes e que nós pensamos muitas vezes, não nos mesmos termos. Mas quantas vezes nós queremos receber algo do Senhor, mas do nosso jeito, como nós pensamos. Eu quero receber uma cura, mas a cura vai acontecer assim. Eu quero um emprego, mas o emprego eu vou falar com aquele lá, porque aquele lá ele tem bastante coisa. E a gente faz os nossos projetozinhos e esquece que Deus age no sobrenatural. Nós vivemos no mundo natural, no mundo material, mas Deus trabalha no espiritual. E ele projeta, ele determina no mundo espiritual, e daí ele vem no mundo material, o mundo que nós vivemos, e aqui ele muda coisas que nós não entendemos, ele age da maneira que nós não conseguimos compreender, e faz acontecer, porque a Bíblia diz que nenhum dos planos dele pode ser impedido. Aleluia. E então, Naamã fez todo esse projeto dele, o profeta vai vir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, ir para o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes? Muitas vezes, queridos, na Bíblia Sagrada, no decorrer das páginas da Bíblia, vem ordens da parte de Deus, existe agir da parte de Deus, que foge totalmente da nossa noção. Por isso que Paulo disse que o mundo acha que nós somos uma loucura, nós somos loucos, né? A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, Paulo diz, né? A Bíblia diz que ninguém consegue entender o espiritual, né? Ninguém consegue discernir, mas ele entende tudo e de todos, ele sabe todas as coisas, né? Então, quando a gente olha na Bíblia o que acontece, né? Você veja só uma coisa, Josué chega diante de Jericó com toda a peregrinação de Israel, aproximadamente 3 milhões de pessoas, e Deus dá uma ordem para Josué ali, diz assim, olha, você faz o seguinte, você põe 7 sacerdotes, com 7 buzinas de carneiro na frente, e vocês vão rodear a cidade, tocando a buzina os sacerdotes. Aí eles chegam, aquele pessoal todo, eles cercam a cidade, rodeiam a cidade, tocando os sacerdotes, e voltam para o acampamento deles. No outro dia de manhã, lá vem eles de novo, rodeia a cidade, volta para o acampamento. 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, eu acho até que os guardas lá de cima da muralha diziam assim, lá vem eles de novo, mais uma vez. E lá vinha eles, passavam e iam embora. Chegou no 7º dia, eles rodearam a cidade, e quando chegaram no lugar que começou, talvez eles falaram lá de cima, agora eles vão voltar para o acampamento. Mas eles continuaram, e rodearam a cidade de novo. E mais uma vez, 4, 5, 6, 7 dias, porque a ordem de Deus era assim, vocês vão rodear 7 dias, e no 7º dia vão rodear 7 vezes. E quando chegar no 7º dia, que vocês rodearem 7 vezes, até ali vocês não falam nada, ficam bem quietinhos, só o sacerdote vai tocar a buzina. Mas no 7º dia, depois da 7ª volta, então quando o sacerdote tocar a buzina, vocês gritam. Aí quando eles chegaram, no 7º dia que chegaram, que rodearam pela 7ª vez, o sacerdote tocaram a buzina, eles gritaram e as muralhas vieram abaixo. Aleluia. Pelo grito dos homens? Não. Pela obediência. Porque obedeceram a ordem que era um absurdo. Porque entenderam que o Deus que dá ordem é aquele que executa a ordem. Aleluia. É aquele que faz acontecer, né? Se você olhar para Noé, meu Deus do céu, então, o Noé para mim, ele me envergonha, o Noé. Me envergonha, porque o Noé, Deus falou para ele construir uma arca na terra seca. 30 metros de altura, 150 metros assim, 50 assim e 30 de altura. Numa terra seca, não chovia na época, a Bíblia diz que só um orvalho que molhava a terra.
E quando Noé começou a construir, a Bíblia diz que ele levou 120 anos para construir a arca. Não foi um mês nem 15 dias. Quantas pessoas vieram ali e disseram: o que você está fazendo? Uma arca. Um barco? É. Para quê? Porque Deus disse que vai vir chuva, vai vir água do céu. E vai brotar água do chão. Isso tudo aqui vai encher de água. Água lá de cima? Mas como é que a água vai lá para cima? Quem é que levou essa água lá para cima para vir? Saiu dali dizendo: esse velho está louco. Caducou mesmo agora. E o pior é que caducou os 2 filhos junto com ele, ainda estão ajudando ele. E Noé constrói a arca 120 anos. Uma ordem absurda de Deus. Você faria se Deus mandasse? Constrói uma arca aqui na Winkler, aqui, no teu terreno ali, você ia fazer isso? Você já pensou quanta acusação você ia levantar? Mas ele creu naquilo que era um absurdo para os homens. O homem espiritual compreende todas as coisas. Aleluia. E depois de 120 anos, quando ele entrou, a Bíblia diz que quando a porta da arca se fechou, Deus estabeleceu o juízo sobre aquele povo. Daqui a pouco, queridos, a gente tanto fala que Jesus vem. Daqui a pouco a porta da graça se fecha, nós vamos e Deus vai estabelecer o juízo. A grande pergunta, talvez, para nós nesta manhã é essa: você vai estar no lado de dentro da arca ou no lado de fora da arca? Quem estava dentro? Segurança. Quem estava fora? Morte. Juízo de Deus. Mas, ordem absurdo. E Deus, na sequência, queridos, Ele vai dando ordens que são verdadeiros absurdos para os personagens com a qual Ele viveu. Por exemplo, o que Deus falou para Moisés no deserto? Moisés, o povo está com sede? Pega o teu cajado, vai lá e toca na rocha. Agora, bater com... Cajado, os irmãos sabem o que é, né? Aquele negócio que o pastor levava, que era de madeira. Um cabo de vassoura, vamos dizer assim. Mais ou menos. Bate na rocha lá. Mas a ponta ali do cajado de Moisés não tinha diamante e não tinha nenhuma broca ali, nenhuma furadeira, nada para furar a rocha. E mesmo que tivesse, como é que Moisés ia saber que tinha água lá? Mas Moisés, obedecendo a ordem absurda de Deus, bate na rocha, a rocha se abre e Deus faz a água acontecer. A nossa parte é tão pequenininha, né, queridos? Deus fala e a gente não tem que fazer quase nada, Deus faz tudo. Mas muitas vezes nós saímos murmurando, zombando e duvidando daquilo que é absurdo aos nossos olhos, porque nós não queremos assim, nós queremos assado. Assim, desse jeito não dá, eu quero do meu jeito. Né? Daqui a pouco, lá na frente, falta água de novo. Deus chega para Moisés e diz assim: agora você vai lá e não toca na rocha mais, tá? Só fala. Falar para a rocha tem ouvidos para escutar? Não, fala para a rocha agora. E Moisés, por causa da confusão que estava ali, por causa do povo murmurando, ele vai lá e bate na rocha, com o cajado de novo. E Deus abre a rocha de novo e tira a água. Era para tocar na rocha só uma vez, porque Jesus, que é a rocha dos séculos, foi ferido só uma vez na cruz do Calvário, com a lança do soldado. Na segunda vez que você quisesse água, bastava você falar como nós fazemos hoje. Hoje nós só falamos com Ele, com a rocha eterna, e a água vem para saciar a nossa sede. Como Deus está fazendo nesta manhã aqui, nos dando essa água tão maravilhosa que é a sua palavra, que já ouvimos uma parte gloriosa através da pastora Ofélia, e estamos agora ouvindo isto aqui. Estamos falando da rocha. Aleluia. Mas Jesus no Novo Testamento também deu umas ordens que, se você olhar, né, Jesus uma hora ele chamou, perto da Santa Ceia, lá no capítulo 22 de Lucas, por ali, ele chama o Pedro e o João e diz assim: olha, nós estamos chegando na cidade, tá, Jerusalém, vocês vão na frente. Quando chegar lá, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, passando. Quando vocês, esse homem passar, vão atrás dele, sigam ele. E quando vocês seguirem ele, a casa que ele entrar, vocês batem na porta, o dono da casa vai vir abrir. Você sabe o que é isso? É Jesus sair do mundo de hoje, olhando lá, o que vai acontecer lá na frente, explicando já o que está, passo a passo, o que vai acontecer. Porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe quantos anos eu vou viver, quantos anos o pastor Clésio vai viver. Ah, mas o pastor Clésio já passou de 70, e gente com 30 vai morrer antes dele, e outros mais, e na hora dele o Senhor vai recolher. A Bíblia diz como o feixe de trigo é recolhido para o celeiro. Aleluia. E então sai Pedro e João,
vamos para a cidade, aí talvez um comentou com outro assim, mas nós encontrar um homem com cântaro de água, isso aí é água carrega, aí são as mulheres que carregam água, não é homem. Como é que vai passar um homem com cântaro de água aí? Bom, mas o Senhor mandou, então vamos. Não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender. Eles entram na cidade e daqui a pouco passa um homem com cântaro de água. Eles seguem e chegam lá para o homem e dizem assim, o mestre diz, onde está o local que eu vou comer a ceia com os meus discípulos? E Jesus ainda falou para eles, ele vai mostrar para vocês um grande cenáculo mobiliado já. Prepara ali. O olho de Jesus já tinha visto lá dentro da casa, assim como ele olha dentro do nosso coração. Aleluia. E então eles bateram na porta, o homem disse, está aqui, o cenáculo já está pronto, está mobiliado. E aqui, prepararam ali e ali tomaram a Santa Ceia. Mas teve outras coisas absurdas que Jesus fez. Por exemplo, ele está na sua peregrinação e ele chega em Jericó. Jericó era conhecida porque era uma cidade do deserto e Jericó tinha sido aquela que tinha caído lá no tempo de Josué, apesar que não foi a mesma, né? O muro veio abaixo com Josué, a cidade ficou um monte de pedra, eles construíram outra Jericó logo no lado. Até hoje está assim lá. Então, quando a Bíblia fala num evangelho que Jesus ia saindo de Jericó, e no outro evangelho, no mesmo milagre, diz que Jesus ia entrando em Jericó, a Bíblia não está errada. É que um evangelista viu Jesus saindo da Jericó em ruínas e entrando na Jericó nova, e outro viu Jesus entrando na nova. Então, um viu saindo, outro viu entrando, mas era Jericó. Só que Jericó também tinha um homem lá que era super conhecido. Os publicanos, querido, era a pior raça de judeu que havia na época de Jesus. Por quê? Porque os publicanos eram os traidores mesmo. Eles cobravam imposto dos próprios irmãos e entregavam na mão dos romanos. Traía os próprios irmãos. E no meio disso tudo, tinha um que era o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, que os políticos brasileiros eram fichinha perto do roubo que esse homem fazia. A Bíblia diz que ele roubava, ele mesmo contou que ele chegou a roubar 4 vezes. Ele falou, eu vou restituir quadruplicado. Porque queria? Não, porque roubou mesmo. E Jesus chega em Jericó, chega para Zaqueu e disse, desce daí, eu vou dormir na tua casa essa noite, vai me hospedar. Você parou para pensar, a multidão que está ao redor de Jesus? Jesus não sabe quem é esse homem, é o pior ladrão da cidade. Não, mas eu vou ficar na tua casa. E então, talvez lá fora, Jesus entrou na casa de Zaqueu, lá fora, as pessoas diziam assim, olha, está vendo aí, o homem que se diz filho de Deus, está na casa do pior ladrão da cidade. Não sabe nem onde que se hospedou, não sabe aonde foi se meter. Mas Jesus disse assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. E quando Zaqueu fez a sua declaração diante de todo mundo, ele disse, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. A ordem que nós não entendemos na hora, vamos entender depois. Glória seja o nome do Senhor. E por último, tenho 2 exemplos ainda de Jesus. Uma de 10 leprosos, e esses 10 leprosos souberam que Jesus ia passar em determinado lugar, ficaram longe gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus falou, olhou para eles assim, eles estavam longe, e falou assim, vocês vão e se mostrem lá para o sacerdote, e oferecei o que a lei determina. A Bíblia diz que eles saíram, os 10, mas nenhum dos 10 perguntou um para o outro assim, mas como que nós vamos se oferecer, nos mostrar para o sacerdote, se nós estamos cheios de lepra? Para ir se mostrar para o sacerdote, não pode ter lepra. Vamos chegar lá para o sacerdote e dizer, olha, nós estamos limpos se nós não estamos? Mas a Bíblia diz que eles não questionaram, eles obedeceram. Muitas vezes, querido, não adianta você ficar questionando, tem que obedecer. Aleluia. E eles saíram, a Bíblia diz que saíram andando, e quando eles foram andando pelo caminho, olharam e estavam limpos. Aleluia. Mas eles deram os passos, foram primeiro. Aleluia. E então, chegaram e ofereceram. A Bíblia diz que um voltou, e glorificou a Deus e aí se lançou aos pés de Jesus. Mas o que eu acho mais lindo na Bíblia, das situações em que Jesus deu ordens, foi quando ele estava dentro de uma casa e o Pedro, não sei porquê, estava lá fora. Mas Jesus estava dentro da casa ministrando ali, pregando. E nisso chegaram os cobradores de imposto, que cobravam as dracmas, né? E aí um chegou para o Pedro e falou assim, teu mestre não paga imposto? Aí ele falou assim, peraí que eu vou ver. Aí ele entrou lá dentro,
Quando ele entrou lá dentro, Jesus olhou para ele entrando assim e falou assim, o que te parece, Pedro? Quem tem que pagar imposto? Os filhos da terra ou os estrangeiros? Aí Pedro disse, é o estrangeiro, Senhor. Tá bom, mas para que ninguém se escandalize conosco, vai lá, pega um anzol, vai lá, pesca um peixe, abre a boca do peixe e ali dentro tem uma moeda. Você pega essa moeda e paga por ti e por mim. Você já parou para pensar nisso, irmão? Se você recebesse essa ordem de Jesus, você ia fazer? Eu tenho a impressão que o Pedro ele foi lá, porque Jesus falou, pega o anzol. Ele esclareceu bem. Se Jesus disse para Pedro assim, pega a rede, ele podia pegar lá 300, 400 peixes, abrir boca por boca para achar. Mas era um anzol. Quantos peixes você pega por cada anzol? Um só. Aí o Pedro saiu de casa, talvez alguém falou assim, onde é que você vai, Pedro? Eu vou pescar o Pedro, mas por que você não leva a rede? Não, porque o Senhor Jesus falou para mim pescar só com anzol só. Mas com anzol você não vai pegar nada. Não, mas é para pagar o imposto. Pagar imposto? Como assim? É que dentro da boca do peixe que eu pescar vai estar uma moedinha ali. Aí talvez outra falou assim, mas então agora foi inventado um peixe-cofre, alguma coisa nova aí? Que tem dinheiro dentro da boca? Não sei, queridos. O Pedro não questionou, mas ele foi lá, lançou. O peixe veio, ele tirou do anzol, ele abriu a boca. Como é que o peixe conseguiu abrir a boca com uma moeda dentro e ainda mordeu o anzol? Não sei. Tem coisas que só o futuro. Mas o caso é que o Pedro tirou o anzol, abriu a boca, ali estava a moeda. Aleluia, glória a Deus. E então, ele foi lá e pagou o imposto. Se alguém perguntasse para Jonas, quando ele chegou em Nínive, como é que chegou aqui? Como é que você chegou? Não vimos nenhum barco chegar? Nada. Talvez ele dissesse assim, eu vim de submarino. Porque o submarino já foi inventado naquele tempo, né? O Pedro viajou de submarino no ventre de uma baleia e foi lançado lá na praia. Queridos, Deus faz coisa que não... Só Deus, só Deus, só Deus. Mas Jesus também tomava umas atitudes, querido, que eram um verdadeiro escândalo. Ele disse, bendito aquele que não se escandalizar em mim, mas eu creio que muita gente se escandalizou nele. João Batista está na cadeia, manda 2 discípulos ir ao encontro de Jesus e perguntar se ele era mesmo o Messias. E é interessante porque Jesus não visitou João Batista na cadeia, não visitou. Mas a Bíblia diz que temos que visitar os encarcerados, né, como se estivesse preso junto com eles. Será que Jesus não sabia desse versículo? Mas ele não visitou João Batista, primo dele, né, o precursor dele, aquele que foi diante dele. E João Batista morreu e Jesus não foi visitar o João Batista. Mas quando os discípulos de João voltaram, e o João perguntou, ele é mesmo o Messias? Eles falaram assim, olha, ele fez uns milagres lá que só o Filho de Deus pode fazer. Mas sabe o que ele falou de você, João? Não, o que ele falou? Que entre os nascidos de mulher não existe maior profeta do que você. Você é o maior profeta entre os nascidos de mulher. Então aquilo consolou João Batista. Não precisava a visita do Senhor. Bastava a palavra, porque é pela palavra que acontece a coisa. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus foi avisado que o Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz que ele ficou 2 dias. Mas que atitude é essa? Os discípulos, talvez, Senhor, ele está enfermo, aquele que tu amas. Depois de 2 dias, ele chama os discípulos e disse, vamos lá para a casa de Lázaro. Aí sempre tem aqueles discípulos, né, que chegam e querem questionar, né? Questionar tudo, né? O Pedro era especialista nisso, mas não era só ele. Aí um daqueles ali chegou e falou, Senhor, mas nós estávamos lá esse dia, quase fomos apedrejados lá e fugimos, agora tu vai voltar para o mesmo lugar? Aí Jesus disse, não, mas o meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele. Ah, você está dormindo, Senhor? Então não precisa despertar ele, afinal que está bom, porque um doente não dorme, né? Então se ele está dormindo, já está bom. E Jesus quase perde a paciência, vamos dizer assim, né? Isso eu estou falando, não está na Bíblia. Diz assim, Lázaro está morto, mas eu vou revivê-lo. Aleluia. E quando ele chega com 4 dias, querido, de atraso nosso, né? No horário dele, no horário eterno. 4 dias de atraso, que ele pergunta onde está lá em tal lugar. Aí ele chega lá naquele local e diz assim, tira a pedra. Mas que atitude absurda, que ordem absurda. Talvez algum disser assim,
Senhor, mas então tem que ter uns panos para pôr no nariz aqui, porque a hora que abrir essa porta, imagina uma pessoa que já está 4 dias dentro de um lugar fechado, quente, tem que ter alguma coisa aí para nós nos proteger, porque a hora que essa pedra sair, vai vir de lá um cheiro tremendo. Mas alguém falou, já cheira mal, Senhor, de 4 dias. Aí Jesus disse, eu não tinha dito que se tu creres, verá a glória de Deus. Eles abriram, querida, tiraram a pedra, e não veio o mau cheiro lá de dentro, e não veio o morto, veio Lázaro andando e ressuscitado pelo poder do Senhor. Mas é uma atitude absurda, né? E o cego, queridos? O cego chegou para Jesus, Senhor, eu preciso ser curado desse aqui, eu sou cego desde nascença. Sabe o que Jesus fez? Porque o Bartimeu lá disse, o Senhor disse, então vê, Bartimeu. E Bartimeu saiu vendo. Mas aquele ali não, sabe o que Jesus fez? Ele encheu a boca de saliva e deu uma cuspida no chão assim. A terra do deserto é areia, mas um pouco de terra misturado. Com aquele guspo que caiu ali de Jesus, ele enfiou o dedo lá, fez uma lama, chamou o cego e disse, vem cá, esfregou no olho do cego. O cego não enxergou, não sabia o que estava acontecendo. Mas todo mundo que estava ao redor de Jesus estava vendo aquilo ali. Talvez um olhava para o outro assim, ele vai esfregar aquilo ali no olho do cego? Aquele guspo, com areia. Queridos, se não tem, existe coisa pior para nós que enxergamos, é quando você está assim e vem um monte de areia no teu olho, não é? Aquilo é a pior coisa que pode ter. Com o guspo de Jesus. Mas Jesus esfregou no olho do cego assim, falou, agora você vai se lavar lá no tanque Siloé. E a Bíblia diz que ele foi e voltou vendo. Aleluia! Glória a Deus. Atitude absurda. Mas mais absurdo ainda, já vou parar. Mais absurdo ainda, foi quando ele esteve lá na região de Tiro e Sidom, e veio uma mulher sírio-fenícia gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a atitude de Jesus, a Bíblia diz, ele não lhe deu atenção. E continuou. E a mulher gritando, atrás, gritando, e Jesus andando. A Bíblia não diz, ele mesmo não disse em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? A mulher foi, mas ele não lhe deu atenção. Que atitude absurda, escandalizar, né? E continuou. E a mulher gritando, daqui a pouco os discípulos não aguentaram, Senhor, essa mulher está gritando. Irmãos, o homem gritar é ruim, mas a mulher gritando vocês não sabem que é muito pior, né? Concorda comigo, não? Mulher gritando é muito pior. Essa mulher está gritando, Senhor. Aí Jesus disse, Senhor, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nisso a mulher chegou, porque ela não aguentou mais. E aí lançou-se, se agarrou no pé de Jesus, Senhor, socorre-me, minha filha, não sei o que, coisa. E contou chorando ali, gritando e coisa. E Jesus olhou para ela e falou, mulher, não é bom a gente tirar o pão da mesa do Senhor e jogar para o cachorrinho. Não é bom. Aí, querido, se eu estivesse ali, eu ia me escandalizar. Não sei se você ia, mas eu ia. Uma mulher precisando de ajuda. Ele chamava a mulher de cachorro? Não foi isso que ele fez? Não é bom, Senhor. Mas a mulher falou, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos têm direito a comer da migalhinha que cai da mesa do seu Senhor. E aí então Jesus, vamos dizer, voltou ao normal. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Havia um irmão, numa cidade de Santa Catarina, o nome dele era João, e ele estava 15 anos já servindo ao Senhor. E durante os 15 anos, naquela época, eu sou meio saudosista às vezes, né? Naquela época, quando a pessoa aceitava Jesus, uma das primeiras coisas que incentivava a pessoa era receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo agora, você tem que buscar o batismo. E o irmão João começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. E nesses 15 anos ele viu chegar pessoas na igreja de aceitar Jesus, ser batizado na hora, outros é batizado depois de 1 ano, outros é depois, e ele ali, pedindo e nada. Aí, como toda a igreja sabia a situação dele, e o próprio pastor, resolveram fazer o que se chamava na época lá, não sei se existe no Brasil isso hoje ainda, campanha para batismo com o Espírito Santo. E nessa campanha para batismo com o Espírito Santo, trouxeram um irmão que, esse irmão ele tinha assim uma certa facilidade de pregar,
E Jesus abençoava e através dele batizava muitas pessoas com o Espírito Santo. Então foi anunciado aquela campanha e tal, e o irmão João, uma semana antes de começar a campanha, ele já começou a jejuar para ser batizado na campanha. E jejuou a semana inteira e orou e coisa. Aí a campanha começou sexta, 20 e poucas pessoas receberam o batismo, e o irmão João, não. Aí sábado ele estava lá de novo. Aí ele jejuou até as 4 horas da tarde e foi no culto. No primeiro dia tinha jejuado até meio-dia. Todo mundo recebeu lá, muita gente recebeu, e o irmão João, não. Aí domingo ele foi em jejum direto para o culto, 7 horas da noite. E aí na hora da oração, e muita gente recebendo, todo mundo orava, mas sabe aquele orar com o olho aberto, fechado, olhando para o irmão João, ver se ele recebia o batismo? E o irmão João nada, e nada, e nada. Aí oraram tal, alguns receberam, o irmão João não. Quando o pastor disse que encerrou tal, ele levantou, estava ali na frente ainda, ele saiu correndo pela porta fora assim, mas na maior corrida, pelo corredor da igreja, todo mundo levou aquele susto. Coitado do irmão João, se desviou. Ele saiu correndo pela rua fora, e foi 2 diáconos atrás correndo para ver o que tinha acontecido. Mas é que ali, quando ele estava ali, que acabou a oração, o Espírito Santo falou para ele assim, vai para casa que eu vou te batizar lá na tua casa. E ele saiu correndo pela rua fora. Aí ele chegou em casa, ele abriu a porta da casa, quando ele botou o pé dentro, entrou falando línguas estranhas, se glorificando ao Senhor em outras línguas. E daqui a pouco chegou os 2 diáconos, estava o irmão João nadando na bênção do Senhor. Por que não foi curado, não recebeu o batismo lá na igreja? Mistério de Deus, queridos. Deus é que sabe. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Talvez você que está aqui nessa manhã, já muitas vezes veio aqui na frente e a minha doença continua, o meu problema continua e tal, mas talvez nesta manhã o Senhor queira fazer a obra na tua vida. O Naamã disse, eu tenho que mergulhar? Tem, você tem que mergulhar. Então ele tira a sua capa, a sua armadura, ele se expõe na sua doença diante de todos os seus soldados e chega lá e mergulha no Jordão. E a Bíblia diz que ele deu o primeiro mergulho, continuava leproso, deu o segundo, continuava leproso, deu o terceiro, o quarto, o quinto. Por que 7? Deus sabe. 7 é um número muito comum na Bíblia, né? As 7 estrelas, as 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 giros em redor de Jericó, enfim. Quando chegou no 7º, a Bíblia diz que Naamã mergulhou, e quando ele saiu da água, ele olhou, aleluia. Pode colocar para mim o versículo 14 lá? Segunda Reis 5 e 14. Segunda Reis 5 e 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Tem uma coisa errada nesse versículo aqui, um absurdo nesse versículo aqui. Uma coisa muito errada aqui. Aos nossos olhos, querido, entende? Sua pele tornou-se como a de uma criança, mas ele não era um general? Não devia estar com a pele assim, cheia de cicatrizes, cheia de coisa? Mas a resposta já foi dada pela Anne nessa manhã, quando ela diz, o nosso Deus faz infinitamente além, muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O nosso Deus é tremendo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E para encerrar agora o que Deus fez na vida de um homem chamado Jó. Todo mundo conhece o livro de Jó. Existem 37 capítulos no livro de Jó, em que está o Jó fazendo perguntas para Deus, e os amigos de Jó atacando ele, acusando, você está assim porque você pecou, você está assim porque você pecou. E o Jó, não, eu não fiz, não sei o quê. Não, você está assim porque você pecou. E o Jó, olha, eu ajudava o órfão, ajudava a viúva, ajudava o necessitado, e fiz isso, fiz aquilo. E se eu estou errado, se eu fiz alguma coisa errada, que Deus conte para mim, porque isso que está acontecendo. Quantas vezes, querido, a gente passa pela luta e começa a questionar Deus. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, né? E quer saber, quer saber, quer saber. E existem coisas até que Deus fala. Mas tem coisas que acontecem com nós que nós nunca vamos saber por que está acontecendo. Por que o Tiago passou esses tempos atrás por uma cirurgia no hospital? Né, Tiago? Por quê? Por que Deus permitiu? Talvez o Tiago questionou Deus, não sei. Mas por quê? Por que essa semana a minha nora foi até para a UTI lá em Maringá? Grávida de 7 meses,
Primeiro vai para o quarto, quase perde a criança. Do quarto, ela chegou com um trabalho de parto já, mas foi feito medicação e foi contido isso. Mas daí pega uma pneumonia no quarto, aí vai para a UTI. Grávida de 7 meses vai na UTI. A UTI, queridos, é o pior lugar que tem para você contrair bactérias. Pior lugar. Lá está ela, grávida com a criança. No ventre, na UTI. Então, meu filho, que estava com ela no quarto, no começo, diz, é difícil estar aqui, porque tem uma cama aqui, a gente tem que dormir meio sentado e tal, para passar a noite. Mas tudo bem, né? Daqui a pouco vai para a UTI. E na UTI ele só podia entrar lá de vez em quando, um minutinho, e depois não podia mais. E aí, queridos, nós orando, clamando ao Senhor, e de repente isso passa, essa pneumonia acaba, e ela retorna para o quarto. Daí ele diz assim, o quarto agora perto da UTI é paraíso. E aí está no quarto agora com previsão de alta amanhã. Por que Deus permite essas coisas? Por que acontecem essas coisas na nossa vida, que nos derruba, nos tira do nosso rumo, da nossa situação normal? O que aconteceu com Jó não foi uma coisa simples. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu o respeito da sociedade. Ele disse assim, até os filhos daqueles que eu tratava, os pais, vem aqui, passa aqui, zombo de mim. Perdeu o respeito da sociedade. Mas diante disso tudo, mesmo questionando a Deus, ele dizia, mas eu sei que o meu Redentor vive. Você está passando luta? Levanta a mão e diz, o meu Redentor vive. Não estou entendendo agora, mas eu vou entender ali na frente. E se eu não entender, não importa, Deus é Deus. Aleluia. E aí, quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus aparece. Mas não vem assim, mansinho, suave, ele vem dentro do redemoinho. E de dentro do redemoinho, Deus fala com Jó. E diz assim para o Jó, Jó, me conta lá uma coisa. Onde é que você estava quando eu juntei as estrelinhas do céu assim, coloquei tudo no lugar assim, guiei a ursa com seus filhos, a ursa maior, a ursa menor. Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava quando eu cheguei para o mar e falei assim, ó, aqui está areia, você vai vir até aqui, aqui é o teu limite, daqui para lá você não vai passar. Onde é que você estava, Jó? Aonde você estava, Jó, quando os corvos, eles gritam de fome, os filhinhos dos corvos, e tem que providenciar alimento para eles. Nosso Deus se importa até com o filho do corvo. Onde é que você estava, Jó, quando... me mostra qual é o caminho, Jó, que o vento vem. Onde é que ele nasce, o vento? Qual é o caminho que ele vem? Como é que se forma o gelo? E a chuva, Jó, como é que é? E Deus começa a questionar Jó. E conforme, queridos, Deus vai questionando Jó, eu penso assim, a Bíblia não conta tudo, mas eu penso que o Jó vai se inclinando, sabe? Ô Jó, onde é que você estava quando aconteceu tal coisa? Jó, você consegue pescar um crocodilo com um anzol? Como é que você faz para pescar um crocodilo? E foi falando, e o Jó foi, irmãos, o Jó foi caindo, e foi caindo, e Deus foi falando, 39, 40, 41, 42, e quando chega lá no capítulo 42, Jó diz assim, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, das tuas ações, pode ser frustrado. Eu falava, Senhor, daquilo que eu não entendia, mas agora, eu só te conheci até agora de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Aleluia. Queridos, Deus não deu resposta nenhuma para o Jó. Deus não chegou para o Jó e disse, ó, aconteceu isso contigo, Jó? Porque sabe o que é? O diabo veio te acusar aqui diante de mim. Então, eu quis provar para ele que você era fiel. Não, até hoje o Jó não sabe por que aconteceu aquilo com ele. Mas ele saiu melhor lá do outro lado, conhecendo ao Senhor realmente como o Senhor era. Vamos ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. Então Naamã foi e mergulhou 7 vezes e a sua carne se tornou como a carne de um menino. Sabe o que o Naamã fez depois disso? Ele foi lá na casa do profeta daí, bem humilde, e quis dar o presente, o Eliseu não quis. Daí ele falou, então tá, deixa então eu levar
uma carga de um jugo de mulas para minha terra, para a Síria. Eu quero levar 4 sacos de terra daqui de Israel para a Síria, porque daqui para frente, quando eu chegar lá na Síria, na minha terra, eu quero espalhar essa terra no chão assim, e dobrar os meus joelhos na terra de Israel e clamar ao Deus de Israel, porque é o único Deus que existe. Ele conheceu o Senhor, ele obedeceu naquilo que era um absurdo, naquilo que era impossível dele entender, mas ele obedeceu. Eu não sei o que você está passando, querido irmão, querida irmã, mas eu quero dizer para você, hoje eu me coloco aqui nesta manhã na posição do mensageiro, do estagiáriozinho, do empregadinho. Eu me ponho nessa posição e digo para você nesta manhã, o que você está passando, se você vir aqui na frente nesta manhã crendo, a vitória está aqui. Se você quiser vir dar o mergulho da vitória nesta manhã aqui, mas eu já fui tantas vezes, mas Deus quer fazer hoje de uma maneira diferente, especial contigo. Então qual é o teu problema? Enfermidade? Trabalho? É luta? É um problema com o filho, com o esposo, com a esposa? É um problema particular teu? É problema de documentos? Não importa. Venha pela fé aqui na frente, porque Deus pode fazer. Aleluia. Nós queremos fazer uma oração. Se alguém quiser vir, venha à frente agora, aproveite agora, faça isso em nome de Jesus, e o Senhor te dará a vitória. Aleluia. Antes do pastor Mauri orar, irmãos, Deus colocou algo no meu coração enquanto ele falava sobre o sacrifício, a obediência pela fé, e eu quero lançar um desafio a você nessa manhã. Por 7 segunda-feira, nós temos oração aqui na segunda-feira, e eu quero lançar esse desafio para você. 7 segunda-feira, por qualquer problema que você tenha. Eu não sei se alguém aqui tem familiar que não é crente, no Brasil ou aqui, filho, irmão, qualquer um que não seja crente na sua casa, e você tem orado ao Senhor, e eu quero que hoje você entre num propósito com Deus. 7 segunda-feiras, nós temos oração aqui todas as segunda-feiras, mas entre nesse propósito com Deus. Eu não sei se é uma enfermidade, né? Quem sabe você é um pastor, fale como o Naamã, né? Mas 7 mergulhos nesse rio, é exatamente isso que Deus está te pedindo, irmão. Agora, se você for obediente, eu tenho certeza que lá no final você vai ter a vitória, amém? Talvez nem chegue lá no final das 7 segunda-feira, só pela tua obediência, o Senhor vai fazer o que você está pedindo, está clamando, a tua necessidade será suprida, salvação virá na sua casa, cura virá no seu corpo físico ou de alguém que você estará se colocando no lugar. Só pela tua obediência e pela tua fé, antes de chegar às 7 segunda-feira, Deus vai lhe abençoar no nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora neste momento. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Apresenta ao Senhor agora o teu problema, a tua necessidade, enquanto nós estivermos juntos orando. Nosso Deus e nosso tremendo e maravilhoso Pai, Senhor, nós chegamos agora diante da tua face, da tua presença, do Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece, o Deus que sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, o Deus que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra, Senhor. E agora diante da tua presença nós estamos, mesmo não entendendo muitas vezes, Senhor, o que nos acontece, mas todas as coisas tu sabes, Senhor. Mesmo não compreendendo o que acontece, mas tu sabes todas as coisas, e a tua palavra diz que todas as coisas, Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Senhor, nos dá paciência, tira de nós a ansiedade, tira de nós, Senhor, a angústia do coração, e coloca um espírito calmo, Senhor, um coração confiante em Ti, Senhor. Olha para o meu irmão que está aqui na frente, olha para a minha irmã que está aqui na frente, Senhor. Atende agora o rogo, ao clamor, assim como após o 7º mergulho,
a carne de Naamã voltou a ficar purificada, como a carne de um menino, Senhor. Mas Tu és poderoso para fazer até muito mais do que isso, porque Tu pegaste a carne de Lázaro que estava podre e trouxeste a vida, Senhor. Para Ti não há impossível, para Ti não há nada que Tu não possa fazer, para Ti não há limite, Senhor. Deus Todo-Poderoso, atende agora o nosso clamor, dá vitória, Senhor, que no decorrer desta semana, aqueles que não tiverem a vitória nesta manhã, que no caminhar desta semana, possam ir caminhando e receber a bênção no caminho, Senhor, segundo o Teu poder, que está acima de todas as coisas. Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, meu Pai e Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode voltar para o seu assento com a vitória, cantando, adorando ao Senhor.